Olá pessoal, meu nome é Marcos Parra, eu sou diretor de Cybersecurity da Avanade e hoje eu venho aqui compartilhar um pouco com vocês da minha experiência em questão dos aspectos de identidade, né? Então, atualmente, né, eu acho que a gente vive aí no mercado bastante aquecido em relação a cybersecurity, né? E sabemos que a parte de identidades e acesso é algo primordial no momento que nós estamos, né? Sempre foi, mas eu acredito que com a vinda da pandemia, né? E a necessidade das empresas a buscarem, né, continuar tocando o seu negócio, foi colocar seus colaboradores trabalhando de forma remota, né, e isso aconteceu de uma forma muito rápida, né, muitas empresas que tinham aquelas crenças de não poder ir para a nuvem ou não dar acesso remoto, né, se viram na obrigação de dar o acesso, né, para os seus funcionários para poder sobreviver, continuar fazendo o negócio, né. E com isso, né, liberou-se muito a questão do usuário em qualquer lugar para acessar a empresa de qualquer forma, né, em qualquer lugar que a empresa estivesse, tanto nuvem como on-premise, né. E isso se tornou, assim, muito ardente, né. E quando a gente olha, fazendo uma comparação, quando a gente olha para a fase dos modelos do Zero Trust, né, então que você tem a questão da identidade, passou a ser o novo perímetro, né. Então, hoje para que você proteja os seus dados, você precisa fortemente, né, de um trabalho bem ali na camada do usuário. E com isso, né, as empresas não haviam se preparado ou muitas empresas não tinha no budget, né, pensando em relação à parte de gestão de identidade e acesso. Porque normalmente as empresas vinham sempre trabalhando naquelas fases de proteger o device, né, proteger a minha rede, proteger as aplicações com o advento da internet, mas a gestão de identidade ela ficou muito ardente, né, pós-pandemia. E também, né, hoje a gente vê que o cybercrime, o potencial que se tornou essa indústria de bilhões de dólares em relação a questões de invasão, ransomware, né, a identidade, né, passou a ser então esse perímetro que a gente precisa proteger, né, porque o roubo de credencial leva exatamente, né, vamos dizer assim, o criminoso a acessar o seu ambiente, né, e por consequência poder utilizar ransomware, criptografia e tudo mais em relação aí ao teu ambiente. Então, faz-se necessário, né, ter uma organização em relação à questão de identidade e acesso, né, tudo começa com um planejamento, né, quantidade de usuários privilegiado no seu ambiente, né, a criação e definição do perfil, né. Você imagina, por exemplo, aqui na empresa que eu trabalho, hoje não, mas eu tive experiência de entrar durante a questão da pandemia, eu recebi meu equipamento em casa, né, fácil de acessar eu mesmo, configurei em poucos minutos, estava eu ali acessando toda a questão do ambiente da empresa, né. E a empresa já pratica, né, vários controles em relação ao usuário final. Eu, por si aqui, né, utilizando Multi-Factor Authentication, outras possibilidades de checagem. Então as empresas hoje, elas precisam repensar a maneira com que ela está concedendo o acesso aos seus dados aos seus colaboradores, né, e tudo começa por uma boa, prática de gestão de identidade, né. Diria-se que primordial desde a época, né, do on-premise puramente, é a higienização do ambiente, né, você ter o número excessivo de administradores, o número excessivo de usuário, não ter uma boa rotina de limpeza, né, do ambiente pós, o pós funcionário ou colaborador deixar a empresa, você não ter uma rotina de limpeza efetiva, dá o privilégio necessário que as pessoas precisam, né. Então, muitas vezes você tem lá um profissional que chega na empresa, chega num determinado nível, né, e ele vai mudando de posição dentro da companhia, e muitas vezes a simples conferência do nível de acesso dele fica, né, ele vai acumulando acessos, quando de verdade ele deveria ter ali, né, um processo que fizesse a limpeza, né, em relação a isso. Então, tem coisas que você consegue fazer,
né, por si só dentro da sua própria empresa, com boas práticas, com processos, né, de olhar como é que está a sanitização dos meus usuários, como que eu estou no processo de novos funcionários, como esses funcionários fazem um onboard dentro da companhia, como que o perfil necessário que eu preciso ter para uma determinada função, né, são processos, né, que não parece ser super difícil, complicado, mas quando você passa a começar a configurá-los, a desenhar esse processo, ele se torna hábito para você aplicar dentro do ambiente. O ponto é que, na atual conjuntura, né, muitas empresas fazendo fusão com, né, e essa fusão você traz para dentro da tua empresa, eh, base de dados ali com vários usuários de diversos perfis, e muitas vezes a falta dessa higienização, ela pode colocar em risco, né, a tua empresa. Então eu acredito que deve ser parte, né, do budget, se você hoje na tua companhia não prioriza a parte de IAM, de gestão de identidade e acesso, né, isso requer uma urgência ali na questão desse aspecto. Então, começar a cuidar da identidade, né, dos teus usuários, dos teus colaboradores é primordial para manter um nível de segurança adequado, né. Então, mais uma vez, olhando para o que nós estamos vivendo pós-pandemia, né, esse modelo híbrido, as pessoas trabalhando de todos os lugares, né. Então é muito importante você ter um controle, em cima da gestão, da concessão do acesso, né, e ter tecnologias, né, você precisa ter visibilidade do que está acontecendo dentro do teu ambiente, quem está acessando, o que está acessando, né, ter muitas tecnologias, atualmente utilizam de behavior, né, da questões de comportamento para poder fazer análise. Então como é que eu, Parra, estou aqui hoje em São Paulo fazendo um acesso aqui à live, né, e estou ao mesmo tempo lá no, sei lá, no Rio de Janeiro ou em outro país, fazendo um acesso à base de dados da companhia. Então esse tipo de viagem possível, né, a gente tem que ter esse tipo de controle, ser muito efetivo em relação a isso, né. Mais uma vez, hoje, como sempre foi, né, o dado é o tesouro da companhia, né, então a gente tem que proteger esses dados. E como que a gente protege esses dados? É proteger o acesso a esses dados. Uma vez que eu consigo, trabalhar em quem tem que acessar, o que tem que acessar no momento que precisa, né, eu consigo aumentar o nível de proteção, dos dados da minha empresa, né. Então, de forma super resumida aqui, pessoal, obrigado aqui pelo tempo, por esse momento aqui da minha apresentação, trazer um pouco, né, da experiência, não só a experiência, mas trazer vocês a pensarem, né, quem ainda não iniciou um projeto da natureza de gestão de usuário, né, gestão governança de usuários, puta, é para ontem, gente, porque assim, é muito importante, realmente, de fato, que você proteja, as identidades da sua companhia, quem acessa a sua companhia, né. Então agradeço muito aqui ao tempo, né, aqui da Tech Day, IAM Tech Day, obrigado e vejo vocês na próxima aí.